Esse vídeo fala sobre o cadastro de famílias e o cadastro da ficha técnica. Antes de cadastrar a máquina, nós estamos cadastrando a família e a ficha técnica por um motivo simples. Quando nós formos cadastrar a máquina, o sistema vai nos pedir algumas informações, como por exemplo o código da máquina. Vou colocar, por exemplo, esse código, e aí o sistema vai me pedir o cadastro da família, do centro de custos, célula, processo, setor e departamento. Então, primeiramente, antes de eu cadastrar uma máquina, eu vou cadastrar a família e já vou preparar a ficha técnica. Isso considerando que eu vou utilizar o cadastro de ficha técnica. Caso na minha empresa não seja necessário cadastrar a ficha técnica, eu simplesmente faço o cadastro da família uma vez e posso seguir cadastrando as demais máquinas. Bom, então, voltando aqui, eu vou para a tela de família. E aqui eu cadastro, então, o código da família. Por exemplo, eu já tenho uma família aqui cadastrada para carros, certo? Então, ela está aqui com a sua descrição e existem várias outras opções de cadastro, mas nós não precisamos utilizar elas agora. Bom, então, considerando que eu já tenho a minha família cadastrada, eu posso cadastrar a minha ficha técnica para essa família. Para que eu tenha uma ficha técnica para a minha máquina, eu primeiro preciso definir como essa ficha técnica vai ser. Quais são os campos, quais são os itens de ficha técnica que essa ficha técnica vai possuir, certo? Então, para isso, eu acesso a tela de ficha técnica e digito aqui o código da família para a qual eu quero cadastrar uma ficha técnica, por exemplo, essa família carros. Quando eu pressiono Enter, o sistema verifica se ele já tem algum item ou não. Se ele não tem algum item para aquela família, ele nos dá esse alerta. Então, significa que eu preciso adicionar itens para a ficha técnica dessa família. Eu acesso aqui a aba de cadastro de itens. E aqui eu tenho o cadastro de itens que eu já tinha antes, né? E eu posso adicionar novos itens. Por exemplo, eu quero cadastrar para a família de carros. Eu quero incluir o número de portas. Eu quero incluir o volume do motor, e eu quero incluir também, por exemplo, até talvez o número da placa ou a própria informação placa, para que eu tenha essa informação vinculada no meu sistema. Vejam que eu posso cadastrar quantos itens eu quero, né? Posso cadastrar N itens, infinitos itens aqui dentro desse cadastro. Só fazer o cadastro de itens não significa que ele é um item daquela ficha técnica. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui o número de polos, tá? Dos motores elétricos, por exemplo. Eu posso cadastrar aqui também campos que não interessam ao cadastro da família de carros. Por exemplo, eu posso cadastrar o número de rotações, que para um carro não é interessante, né? Mas para um motor elétrico, de repente lá na frente vai ser. Então, agora eu vou selecionar quais são os itens da ficha técnica que servem para os meus carros. Como eu quero caracterizar os meus carros? Eu quero então caracterizar qual é o fabricante dos meus carros, qual a data de compra, número de portas, volume do motor e placa. Essas outras duas informações não me interessam. Então eu deixo elas desse jeito e clico em adicionar itens selecionados à ficha técnica. O sistema confirma quantos itens foram incluídos. Eu pressiono OK e volto para essa aba de ficha técnica. Bom, o que eu fiz até agora? Até agora eu simplesmente disse para o sistema que a ficha técnica de um carro, qualquer carro, né, na minha empresa, vai ter os campos fabricante, data de compra, número de portas, volume do motor e placa. Até agora eu não disse qual é o fabricante de cada carro da minha empresa, e não é o objetivo agora, tá? Vamos dizer, por exemplo, que todos os carros da minha empresa tenham o mesmo fabricante. O que eu posso fazer para facilitar meu trabalho de cadastro? Eu posso já definir um conteúdo padrão para aquele item da ficha. Então eu seleciono o item, digito aqui dentro do conteúdo, por exemplo, todos os carros são da fabricante ABC Carros, né? Clico em salvar alterações
e lá está o ABC Carros. Então, todo carro que eu criar na minha empresa, no meu banco de dados, ele já vai achar que ele é desse fabricante. Futuramente eu posso mudar, caso eu tenha um carro de um fabricante, um carro de outro. Essa função é muito importante utilizar essa função também no cadastro de outros itens de ficha técnica. Por exemplo, eu estou cadastrando uma empresa, os motores elétricos, e eu sei que a maioria deles tem essa característica. Então, desde já eu indico essa informação e lá na frente eu preciso digitar menos informação. Isso facilita a minha vida. Eu posso também definir a ordem na qual esses itens de ficha técnica vão aparecer na minha ficha técnica. De repente eu quero que a primeira informação que apareça seja a placa. Então eu vou selecionar a placa, vou colocar 01 aqui, salvar alterações. O fabricante eu vou colocar 02, salvar alterações. E aqui eu vou colocando 03, salvar alterações, 04. Então isso vai fazendo o quê? Isso vai ordenando a minha ficha, e aí quando eu imprimir essa ficha técnica, quando eu visualizar essa ficha técnica, ela já vai trazer as informações na ordem que eu quero. Bom, então aqui eu customizo, eu crio a ficha técnica que eu quiser para cada família. É bem importante, interessante dizer, que depois que eu salvo aqui, tá, ele vai querer atualizar isso para as máquinas, tags e equipamentos que eu tenha para essa família. Eu vou clicar aqui sim. Tá? Depois que eu salvo isso, se eu, por exemplo, acessar um cadastro de família MOT, motorização, isso não serve para essa família motorização. Tá? Esse procedimento, ele simplesmente diz o seguinte: a família carros, né, o grupo de máquinas que são os carros, tem esses e esses itens em sua ficha. É um item de configuração que quem está implantando o sistema faz uma vez só e depois ele simplesmente vai ver isso lá na frente no cadastro. Bom, se eu quiser, por exemplo, agora fazer a ficha da monitorização, o que eu faço? Eu venho aqui para cadastro de itens e os itens que eu criei estão lá. Eu só preciso escolher quais itens que servem para motorização e adicionar eles aqui, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou tirar isso aqui, fabricante, pausa e rotação, só isso. E volto aqui para a ficha técnica, estão lá os meus itens. Então, esse é o procedimento de cadastro da ficha técnica. Até aqui é simples, né? Onde é que isso afeta? Quando eu vou no cadastro da minha máquina, agora, a gente vai fazer um exemplo de cadastro simples. Em outra ocasião, a gente detalha um pouco mais esse cadastro. Eu vou cadastrar aqui um carro e vou dizer que ele é dessa família de carros, tá? Vou clicar em salvar porque só me interessa aqui mostrar como é que essa ficha técnica aparece. Então, eu vou aqui para aquele cadastro daquele carro. Cadastrei ele, né? Tá ali, cadastrado, e clico aqui em ficha técnica. Quando eu fiz isso, eu abro essa tela e ela aqui já me traz aquelas informações que eu coloquei lá na família. Por quê? Porque eu vinculei que essa máquina é dessa família. Então, ele entendeu que se é um carro, ele vai ter esses itens, e se é um carro, o fabricante é tal. Aqui eu posso alterar, como eu disse antes, né? Eu posso colocar aqui o número da placa, posso colocar aqui a informação que eu quiser, salvo a informação, né? E depois eu posso imprimir aquela ficha técnica ali. Tá? Então aqui eu tenho todos os dados da minha ficha técnica e eu posso fazer uma ficha técnica bem extensa e o sistema vai lidar com isso. Bom, então fiz o cadastro da minha ficha técnica, defini essa ficha técnica para uma máquina, alterei as informações dessa máquina na ficha técnica. O que mais eu posso fazer em relação a isso? A ficha técnica do Sigma, ela não é restrita à máquina. Eu posso criar ficha técnica para vários cadastros do Sigma. Eu posso criar ficha técnicas para os tags, para os equipamentos, para as peças, né? Eu posso criar ficha técnica no Sigma até para funcionários, se eu quiser fazer um cadastro que seja um pouco mais completo. Bom, então esse é o cadastro de ficha técnica e esse é o cadastro de família, né? Ele é utilizado para caracterizar as minhas máquinas, meus tags e meus equipamentos. É isso por esse vídeo.